Você sabe o que é umbral? E eu te pergunto, você acha que terá a oportunidade de ir para lá? É isso que nós vamos ver no estudo de hoje. Eu sou o professor Adriano Felipe e você está no Mundo dos Espíritos. Eu realizei diversas pesquisas para o nosso estudo de hoje. Dentre eles, eu utilizei os livros de Chico Xavier, Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, além do Livro dos Espíritos e o livro de Haroldo Dutra, Apocalipse, Mitos e Verdades. Então vamos entender como é o umbral. Bom, o umbral ele tem início aqui no solo terrestre, junto a nós, isso mesmo. E ele vai até algumas dezenas de metros de altura na atmosfera. E quando é noite em nossas cidades, é noite também nessas cidades do umbral. Com uma diferença, existe muita névoa lá. Então, não chega a luz solar, a luz lunar e as estrelas. Eles não têm essa visão. É sempre bem enevoado. Ali se encontram rios, grutas, cavernas, regiões de pântano, todas as formas que podem ser encontradas no planeta Terra, mas de uma maneira mais escura, mais feia. Os espíritos se agrupam por afinidades, de acordo com o seu nível vibracional. Como aqui no nosso planeta. Se você vai em um bar, o que é que você encontra lá? Pessoas que gostam de bar, de bebida. É o tipo de pessoa que você vai encontrar. Se você vai em uma igreja, você vai encontrar pessoas que têm como afinidade gostar daquela religião, daquele templo. Mesma coisa se você for num estádio de futebol. Então, as pessoas se agrupam por afinidade. Dito isso, as cidades que são habitadas pelos espíritos no umbral, algumas são mais organizadas que outras, como aqui também. Então percebam que o umbral é bem parecido com o que nós vivemos aqui no planeta Terra. Porém, ali no umbral ficam as pessoas com mais desequilíbrios. Então, com nível vibracional mais baixo. É por isso que lá existe essa atmosfera muito mais densa, pela quantidade de pessoas que vibram num nível muito mais baixo. Nessas cidades existem espíritos muito inteligentes, exatamente. Aí você fala, professor, mas como são inteligentes e estão no umbral? Por que é que não estão numa colônia espiritual? Então o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, nós evoluímos em dois aspectos, no aspecto moral e no aspecto intelectual. Só que essa evolução, ela não é conjunta. Não quer dizer que você evolua intelectualmente, que você vai evoluir também moralmente. É fácil de ver isso aí. Quantas pessoas nós temos aí em cargo de comando, de chefia, muito inteligentes, que fizeram diversas universidades, mas que são voltadas ao mal. Ou seja, o seu nível moral é muito baixo. Então, nessas cidades no umbral, aqueles que têm mais nível de inteligência, não de moral, mas de inteligência, eles comandam, eles se tornam líderes dessas cidades. E eles usam essa inteligência, claro, para a prática do mal. E aí eles usam aqueles espíritos que viram seus servos, seus escravos. Alguns chegam lá e fazem acordo com eles. Exemplo, é um espírito em desequilíbrio que quer se vingar de alguém que ainda está encarnado. Ele chega num lugar desse. Esses líderes fazem propostas. Olha, você vai me servir, você vai auxiliar em outras tarefas de obsessão, de perseguição, e depois nós vamos resolver seu caso, seu problema. E aí, esses líderes têm esses servos que saem dali daquelas cidades em missão, muitas vezes em casas, residências, enfim, aqui no nosso planeta. Ali, nessas cidades, em todo umbral, ocorrem grandes tempestades o tempo todo. Essas tempestades, elas visam limpar o excesso de energias negativas
que são acumuladas naqueles locais, para que torne aquele ambiente um pouco mais suportável pelos seus habitantes. Então vejam que a providência divina não desampara ninguém. Mesmo estando ali a maioria voltada ao mal, recebe o auxílio divino, né? Então essas tempestades, sim, auxiliam muito a eles. Outra coisa, os espíritos, e isso aqui é uma coisa que muita gente não entende, então vamos ver se a gente consegue sanar essas dúvidas. Aqueles espíritos, sim, sentem dores, sentem sono, sede, desejos dos mais diversos. Aí você me pergunta, professor, mas ele não tem mais o corpo físico, como é que ele pode comer? Então vamos lá, pessoal. Existe sim matéria ali nesses espíritos. O perispírito é o nosso corpo fluídico, é um corpo semimaterial do nosso ponto de vista, porque nós conhecemos essa matéria densa aqui, dessa mesa que eu estou batendo. Mas ali existe também uma matéria quintessenciada. O que seria a matéria quintessenciada? A quintessência. As outras 4 são o ar, o fogo, a água e a terra. Então, essa matéria fluídica seria a quinta essência. Sim, é matéria. Existem ali residências, existem mesas, tudo feito desta matéria quintessenciada que nós não podemos perceber, enxergar, com exceção de alguns médiuns que têm essa capacidade. Então, e o alimento? Então o espírito pode vir aqui comer a minha maçã que está aqui sobre a mesa ou beber a minha cerveja. Veja bem, quando a gente diz assim, uma pessoa que tem um vício no álcool, por exemplo, ficam ali espíritos obsessores para sugar as energias. Na verdade, eles estão sugando os fluidos. Então, como o corpo dele é mais fluídico, menos denso, eles também se alimentam, o alimento também está nesse estado, ou seja, fluídico. Então, o fluido daquela cerveja é o que o alimenta, ou da droga, ou do cigarro, ou seja lá o que for. Alimentos, inclusive. Deu para perceber, pessoal? No umbral também existem ali junto a essas cidades, algumas vezes dentro das cidades, tem postos de socorro que são vinculados a colônias espirituais. Então ali existem espíritos mais evoluídos em missão para auxiliar espíritos que vivem no umbral. Auxiliar como? Aqueles espíritos que começam a mudar o seu nível vibracional estão lá no umbral, mas a gente vê isso no filme, no livro Nosso Lar, quando o espírito André Luiz faz uma oração sincera de pedido de ajuda, e aí ele pode ser ajudado. Alguém pode dizer assim, mas essa oração tem que ser tão pedante assim para que eles recebam ajuda? Não é a oração, pessoal, é o nível de vibração. Então, entra num outro nível de vibração. É por isso que quando o espírito lá fala perdão, perdão, se for um pedido falso, não muda o nível de vibração. Então, quando é sincero, muda a vibração daquele espírito e aí ele pode receber ajuda. Porque querer ajudar, os espíritos missionários que estão ali, eles querem ajudar a todos. Só que eles não conseguem em respeito ao livre-arbítrio das pessoas. Mas, se você está assustado com o umbral, e aí vem a pergunta, será que eu vou para lá? Então, eu trago uma notícia aqui, eu não sei se ela é tão boa assim, mas talvez você não vá para o umbral. Nossa, professor, quer dizer que eu vou direto para uma colônia espiritual? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para vocês que o umbral está ficando cada vez mais vazio. Sim, ele está ficando mais vazio. Por que isso? Porque a transição planetária, ou seja, a mudança de um mundo de provas e expiações, como é o nosso,
para um mundo de regeneração está a pleno vapor. Então, muitos espíritos do umbral já estão sendo transferidos para mundos primitivos, mundos inferiores, porque não poderão ficar nesse planeta que será um mundo de regeneração. E aí o umbral está mais vazio. Professor, e onde é que estão os espíritos desequilibrados? Já foram todos para mundos inferiores? Não. A maioria dos espíritos inferiores estão nesse momento reencarnados. Sim, somos nós, ou não. Depende de cada um. Então, a maioria de espíritos em desequilíbrio, em grande desequilíbrio, estão reencarnados nesse momento. Por isso que se diz, nossa, vivemos tempos tão difíceis, são as últimas oportunidades. Então, ao desencarnar, provavelmente, se você não tem condições de ir para uma colônia espiritual, se você não tem um nível vibratório para isso, vibracional, você provavelmente não irá para o umbral, mas sim já transferido para mundos primitivos. E o que é isso, professor? Então, o espírito vai retroceder, retroagir, retrogradar, mas o espírito não involui. Não, pessoal, nada disso. Realmente, o espírito, aquilo que ele já adquiriu de evolução, ele não perde. A questão é que ele vai exercer toda esse aprendizado e aprender mais em um outro tipo de planeta. Mas o que ele já adquiriu, ele leva com ele. Tanto ele leva com ele a sua evolução, que ele vai para mundos primitivos em missão. Sim, ele vai ali auxiliar aqueles espíritos ainda em aprendizado, ele vai ensinar tudo o que ele já aprendeu. Mas ele não aprendeu o suficiente para permanecer nesse planeta que está se transformando em regeneração. Qual é a diferença de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração? Mundo de provas e expiações, que nós estamos, ainda prevalece o mal, embora exista o bem. Ainda prevalece o mal. O mundo de regeneração prevalece o bem, embora ainda exista o mal. Então, quem é que ficará para o planeta de regeneração? Ficarão pessoas que, embora não sejam perfeitas, não pratiquem apenas o bem, eles querem essa mudança. Então, se você é um espírito reencarnado, que busca se melhorar, que levanta todo dia disposto a ser uma pessoa melhor, provavelmente você ficará. O Cristo não disse, os mansos herdarão a terra? É esse o momento. Os mansos ficarão neste planeta e vão aprender mais. Não é que é perfeito, mas que querem ser perfeitos. Estão buscando isso. Então, quando a gente diz assim, a pessoa vai dormir e a consciência pesa. Isso é bom, pessoal. Se a consciência pesa, é sinal que nós estamos buscando a melhoria. Quando a consciência... Existem pessoas que matam e dormem tranquilamente? Claro que existem. São pessoas que não se arrependem, são pessoas que se comprazem no mal. Esses espíritos é que serão enviados para os mundos primitivos. Ou seja, eles vão por afinidade, eles vão para aprendizado, mas também eles vão em missão, para auxiliar o povo daquele lugar. Então, ao mesmo tempo em que ele vai resgatar seus débitos e aprender, ele vai ajudar aquele planeta a evoluir mais rápido. Professor, e o espírito que for para lá nunca mais voltará à Terra? Sim, voltará. Assim que ele aprender, significa 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, ele poderá retornar ao nosso planeta, ou ficar lá, se for de sua vontade. Então, esse é um umbral. Então fica a pergunta, será que nós iremos diretamente para um mundo primitivo ou nós herdaremos a Terra? Que a paz do Cristo esteja conosco.